Olá, servidores que nos acompanham através do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a questão do auxílio emergencial, um assunto que nos últimos dias tem repercutido aí na imprensa local. Então nós estamos aqui hoje com o Dr. José Adriano Malaquias para a gente esclarecer alguns pontos sobre esse assunto. Primeiro, Adriano, com relação ao que nós questionamos e um estranhamento da nossa parte, é com relação à forma que isso foi divulgado, né? O Tribunal de Contas divulgou que o município de Ponta Grossa teria aí 330 pessoas que teriam recebido esse auxílio emergencial de forma indevida a princípio. No caso, 330 servidores do município de Ponta Grossa. Eles colocaram servidores do município. Então, um primeiro ponto que nós entendemos como inadequado. E segundo, também já o prefeito, principalmente na sua rádio, no seu programa de rádio, não sei se uma resposta para a população, mas enfim, falou que a prefeitura tomaria todas as providências, que inclusive esses servidores poderiam perder o emprego. Então, inclusive o prefeito falou aqui que isso poderia ser demissão por justa causa, né, que vão perder a estabilidade e certamente vão perder o emprego. Então a gente vai falar com o Adriano sobre essa questão de qual punição, enfim, de qual medida que o município, enfim, ou que a justiça pode adotar em algumas situações. E também, inclusive, o vereador Jorge também colocou na sua página no Facebook, né, um questionamento lá, o que a população achava desses servidores que teriam recebido essa ajuda de custo. Inclusive, uma primeira publicação que os servidores questionaram bastante o sindicato e cobraram uma posição com relação à exposição, inclusive, do CPF desses trabalhadores, né, Adriano? Então, são algumas situações que, no nosso entendimento, foram equivocadas lá, desde a divulgação por parte do Tribunal de Contas, passando pela manifestação ou manifestações do prefeito e também nessa questão pontual do vereador. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, primeira situação, Adriano, essa forma de exposição dos nomes. Inclusive, depois surgiu a relação dos 330 nomes, através dos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, e o Tribunal de Contas se posicionou dizendo que não teria partido do Tribunal de Contas essa relação, que o Tribunal só pediu ao município que verificasse se aqueles 330 pessoas que foram faladas que eram servidores, se eles realmente tiveram acesso a esse valor, né? A bem da verdade, o Tribunal de Contas, no papel do Tribunal de Contas, verificando a possibilidade de que eventualmente tivesse ocorrido algum problema, pediu para o município verificar isto. Até aí tudo bem. O problema que a gente vê é, em primeiro lugar, o município já, antes de verificar, através do chefe do executivo, punir. Aí punir não, mas anunciar uma punição. Teria uma punição de forma rigorosa. Inclusive demissão. E segundo lugar, não se sabe ainda quem vazou essa lista, né? Mas fato é que a lista foi vazada. E a partir do momento que você pega e diz o que devemos fazer, foi uma espécie de enquete que o vereador fez, né? Sim, no caso do vereador Jorge, né? O vereador Jorge, uma enquete. O que você acha que deve ser feito com estas pessoas? Soube-se o fato da pessoa ter o seu nome exposto, antes mesmo de ter qualquer tipo de chance de se defender ou de saber o que aconteceu. Ou se houve má fé ou não. Isso. E nesse caso, qual que é o nosso entendimento, Adriano? O Tribunal de Contas, né, tem por obrigação notificar o município de possíveis irregularidades. Então, notifica o município através da Controladoria, a Procuradoria Jurídica, verifica os 330 nomes para ver se alguém de fato fez o cadastramento no auxílio e também se recebeu. E também dá uma chance para a pessoa se defender. E caso sim, chamar esses servidores, notificar esses servidores que se apresentem no município para fazer a sua defesa. E isso, no nosso entendimento, seria o correto, né? Porque expor a pessoa é quase expor a um linchamento moral perante a sociedade. Já foram julgadas previamente. Principalmente nos dias de hoje, né, Adriana? A questão do servidor público, né? Você vê assim, desde o governo federal, você vê uma exposição muito grande. Recentemente, o ministro Guedes citou servidores que estariam em casa com a geladeira cheia. Então, volta e meia, você vê alguma citação ao servidor como se não fosse um trabalhador igual aos demais. Como se não estivesse dando a sua cota de sacrifício para o país. Então, várias situações. Então, isso incita mais a população, ainda mais quando vem um vereador e pergunta o que você acha que deve ser feito, né? Então, esse é um ponto que nós criticamos. Agora, com relação às 330 pessoas que foram faladas que eram 330 servidores. Primeiro que nem todos são servidores. Quando você fala servidor, né, Adriano? Servidor é aquele servidor concursado ou com o teste seletivo. Ou ainda o cargo em comissão. Cargo em comissão. Então, nesse caso, parte desses servidores, dessas pessoas que estão, são servidores.
A maioria, 267, são estagiários. De 330. De 330 são 260 estagiários. Tem 4 pessoas ali que eram servidores, já foram afastados, ou pediram demissão, aposentadoria, enfim, estão desligados do município. Tem um cargo em comissão, tem 3 que são pensionista ou aposentado dos estatutários, aquelas pessoas que já se aposentaram há muitos anos, que estão em suas residências, já não trabalham, não desenvolvem as suas atividades há muito tempo. E servidor, aquele concursado ou de teste seletivo, então nós temos 40. 18 são testes seletivos, que são contratos temporários. E nós temos 22 que são servidores efetivos, concursados. Então, dos 330, 22 são servidores concursados e 18 são testes seletivos, né? Então, este é um ponto. Então, dessas 330 pessoas, uma grande maioria não acessou lá o site do governo federal para solicitar esse auxílio emergencial. O que houve? Eles faziam parte do chamado cadastro único, o CAD único. Esse cadastro único, diversas pessoas, milhares de pessoas no Brasil, fizeram em algum momento, porque eles fazem parte de algum programa do governo federal. São chamados programas de transferência de renda. Isso, são 15 programas no total, né? Dentre eles, os principais são Bolsa Família, o programa Minha Casa Minha Vida, a tarifa social da energia elétrica. Então, a pessoa, para aderir a algum programa do governo federal da qual ela tem direito, ela teve que obrigatoriamente fazer esse cadastro único. Então, esse é um ponto. Verificando o site da Caixa Econômica, como receber o auxílio emergencial? Desde que atenda às regras do auxílio, quem já está cadastrado no cadastro único, o CAD único, ou recebe benefício da Bolsa Família, receberá o benefício automaticamente, sem precisar se cadastrar. Então foi isso que aconteceu, tanto com os estagiários, quanto com uma boa parte desses servidores. Então eles já tinham cadastro único por algum motivo, e o próprio governo federal, o sistema lançou automaticamente para ele. Então, se o servidor fosse consultar lá no programa do governo federal, já estava em análise, não precisou ele fazer a solicitação. Então, esse é um primeiro ponto. Então, as pessoas não correram, como foi comentado, tanto na imprensa por algumas pessoas que fizeram a sua manifestação nas redes sociais, que os servidores pediram. Então, a grande maioria não pediu. Nem os servidores e nem os estagiários. Nem os estagiários. A grande maioria foi automaticamente. O governo federal lançou automático. Primeiro ponto. Boa parte dessas pessoas também, Adriano, sequer receberam esse valor. Que nós conversamos com diversas pessoas, estagiários, também servidores. O que houve? Então, o governo federal, através desse programa, lançou automaticamente. Por isso que o nome dele aparecia na listagem dos 330. Não foi por iniciativa dele. Segundo, tiveram alguns que, como consultaram e seu nome estava lá, foram lá e fizeram o saque do valor. E tiveram outros que nem sequer sabiam que o seu nome estava relacionado e nem receberam esse valor, Adriano. Agora é interessante falar que esses que foram lá e fizeram o saque, se você pegar o próprio sistema da Caixa, ela diz que aqueles que tiverem direito já estarão automaticamente cadastrados e vão receber. Se a pessoa pega, e nem todo mundo leu a lei. Não, a minoria vai ler. A lei, no caso a lei 13.982. Você escuta o que a rádio falou, o que apareceu na televisão. Você lendo a lei, a gente tem que interpretar ela. Sim. Agora, se a própria Caixa fala, você que está no cadastro único e tiver direito, já está garantido. Outra vez a pessoa viu que quem ganha até 3 salários mínimos também, está enquadrado. Que mesmo a pessoa que foi lá e se cadastrou, talvez não quer dizer que agiu de má fé. Isso. Então tem essa questão. Eu atendi, por exemplo, uma estagiária. Ela faz o estágio na prefeitura, recebe a bolsa de R$ 1.045, ela é a chefe do lar, é pai e mãe na casa, tem 2 filhos. Então, qual que era o entendimento dela? Recebe um salário mínimo, o governo lançou no sistema, constou lá que ela teria direito e ela foi lá e sacou. Talvez o erro maior esteja na forma com que o governo federal fez esse lançamento. Deveria lançar para aquelas pessoas que não têm, de repente, o registro, o emprego, ou então, no caso dos estagiários, não tem nem a bolsa. Então, até porque, no caso, a lei é expressa falar que não terá direito aquela pessoa que tenha emprego formal ativo. O estagiário não tem necessariamente um emprego formal ativo. Então, é uma questão... Aí vai entrar lá para frente, desde que seja microempreendedor ou trabalhador informal. O que é um trabalhador informal? Qual que é o conceito? Ou contribuinte individual. Esses conceitos são conceitos que não são de uma grande clareza. São de domínio
comum da população. Assume-se esse o fato que a pessoa já estava automaticamente cadastrada. E o que a Caixa Econômica falou em seu site? Que desde que atenda as regras, quem está no cadastro o único e recebe o Bolsa Família vai receber automaticamente. Então, quando vai falar receber automaticamente, a pessoa acha que tem o direito. E desde que esteja de acordo com as regras. Isso. E evidentemente que, inclusive, né, Roberto, muita gente, e isso foi amplamente noticiado, que o processo ficou em análise durante muito tempo. O que era essa análise? Justamente para que o governo visse quem estava e quem não estava dentro dessas regras. E olha como que é complicado. Outra situação que eu atendi, pelo menos duas. O servidor recebia, o estagiário recebia o Bolsa Família. R$130 de Bolsa Família porque tem direito conforme a renda dele. Nesse caso do auxílio emergencial, ele transformou o Bolsa Família de R$130 para R$600. Mas não que o estagiário pediu. Também aconteceu. Sem a pessoa entrar num site, sem a pessoa fazer o pedido. Foi de forma automática. Então, qual que é a responsabilidade desta pessoa que tinha direito a R$130 e automaticamente o governo pagou R$600 para ela? Então, ela entendeu que foi uma melhoria no Bolsa Família. Recebeu, sacou e utilizou conforme ela utilizaria o 130. Nesse valor nesse caso teve um valor a maior. Então, é uma outra situação que tem que se verificar. Então, esses são os pontos. Então, a grande maioria dessas 330 pessoas não solicitaram, não entraram no site e digitaram seus dados. O sistema puxou automaticamente e liberou para elas. Algumas foram até a Caixa Econômica e quando vai na Caixa Econômica, né, o atendente ou o gerente do banco ativou uma conta para ela, uma conta eletrônica, tem uma senha para ela sacar. E outros que nem sabiam, nem foram na agência da Caixa Econômica e nem sacaram esse valor. Descobriram quando viram o nome na relação. Então, quando falam assim, que os 330 tem que devolver, não é verdadeiro. Porque a boa parte desses não sacaram o valor. Nem receberam. Nem sequer sabiam que tinha direito. Alguns não sabiam, alguns não foi deferido o benefício, e aqueles que foi deferido, nem todos receberam. Tem um caso de uma servente escolar, que ela ficou sabendo que estava na listagem, porque ela não tem rede social, não tem WhatsApp, porque as colegas comentaram, o teu nome está na listagem lá do Tribunal de Contas, então aquela questão do documentário, que ela falou, mas eu nem sabia que eu estava na relação, e muito menos que eu teria direito. Né? Então, não é culpa do trabalhador. Então, quando as pessoas, né, nas redes sociais, na imprensa, culpam os servidores municipais que estariam agindo de má fé, que deveriam ser demitidos, enfim, diversas insinuações nesse sentido e afirmações nesse sentido, então essas pessoas estão constrangidas, porque é algo que eles não cometeram, nenhum delito, nenhum crime, nenhuma ação, nenhuma atitude, nada, nenhuma palavra que se possa utilizar, que eles fizeram para ter esse nome relacionado e principalmente de serem acusados de má fé ou coisa parecida. Então, esse é um ponto. Agora, voltando, Adriano, que assim, o que está mais preocupando os servidores, inclusive na fala do prefeito. E quando o prefeito fala, né, mesmo que seja no seu programa de rádio e não na prefeitura, mas ele tem um peso muito grande. Então, quando o prefeito fala demissão por justa causa, vão perder a estabilidade, certamente vão perder o emprego, os estagiários com medo de perder a bolsa, porque, como eu falei, alguns são pai e mãe de família. Então, eles dependem, né, dessa bolsa do município, estão fazendo as suas atividades, então eles estão realmente com muito medo. Teve uma servidora que falou, Roberto, eu perdi o sono, eu estou sem dormir, porque o prefeito falou que vai mandar embora por justa causa, que é um crime grave, que eu tenho que responder. Com relação, vamos pegar alguém que realmente tenha sacado esse valor e não é devido, porque, como se falou assim, os estagiários, embora ele não está muito claro, mas pelo tudo que nós pesquisamos, realmente os estagiários não têm direito. Os empregados formais também não. Também não. Então, direito não tem, embora nós falamos, eles não agiram de má fé, mas não tem direito. Então, tem que fazer a devolução do valor e aqueles que não sacaram ainda não devem sacar. Essa é a primeira nossa orientação. Agora, com relação a uma eventual punição, o que caberia neste caso por parte primeiro do município e depois do governo federal, enfim, que pagou este auxílio? A justa causa, né, é uma figura relacionada à relação de emprego, empregado e empregador. Para configurar a justa causa, a pessoa tem que ter cometido algum ilícito trabalhista. Significa o quê? Alguma falha nesta relação contratual. É mais ou menos, eu sou amigo do Roberto. Aí, o professor Jackson, que está filmando a gente aqui, eu brigo com ele. O Roberto não vai ser meu inimigo porque eu briguei com o Jackson. Porque a minha relação é pessoal com ele e pessoal com o Jackson. A mesma coisa na relação de emprego. Primeiro ponto. Estes servidores, se é que eles receberam indevidamente, não fizeram nada contra o
Município. Então não teve nenhum erro no exercício da sua função. Não. Consequentemente, para eles perderem o emprego, a não ser que eles, por exemplo, imaginemos a hipótese maluca de que eles, durante o horário de serviço, falsificaram algum dado, que não é o caso, né? Então, e perder a estabilidade, né? A estabilidade, no caso do servidor público seletista, que são os nossos servidores, ou pela justa causa, ou se é possível, em tese, nós já conversamos com isso, se for condenado por um crime, pode acontecer, e não necessariamente vai acontecer, que o juiz criminal diga que ele perdeu o emprego. Mas isso vai ter que provar primeiro o quê? A má-fé. E é este ponto que a gente está vendo até agora, que não apareceu esta má-fé. A figura da má-fé. A figura da má-fé. Lógico, de repente não podemos dizer que no mundo inteiro, no Brasil inteiro não teve. Inclusive pode ter servidor que foi utilizado indevidamente o CPF dele. Temos casos. Temos casos. Tem casos de servidor que já fez, o estagiário no caso, fez um boletim de ocorrência porque o CPF dela já estava sendo utilizado. E agora colocaram mais evidência ainda. De repente amanhã vai ter outro programa. As pessoas que publicaram essa lista, olha o cuidado que tem que ter. Continuam expondo essas pessoas. Não só por expor o nome, mas expor os dados dessas pessoas. E no caso dessa estagiária que teve o CPF já era utilizado, né? E ela foi verificar o nome dela, já tem um boletim de ocorrência, se não me engano, lá no Ceará, enfim, em outro estado, estava utilizando ela. No primeiro momento sacaram a parcela e no segundo momento a Caixa Econômica bloqueou porque viu que era um crime cometido. Então ela é vítima. E nesse momento, como o nome dela está nos 330 relacionados, porventura diversas pessoas a criticaram, né, dizendo que ela usou de má fé, enfim, que ela tem que ser mandada embora. Então, ver quais as consequências que traz para os servidores essa divulgação das listas. A divulgação da lista, as palavras do prefeito que vai mandar embora. Então, isso tem um peso muito grande na vida. São pais e mães de família, são pessoas responsáveis que tiveram seu nome jogado na imprensa, nas redes sociais, e muitas críticas. Eu vi uma das comentários, são diversos comentários, tem que mandar embora, tem que tirar a bicuda da prefeitura. Imagina se você vai falar isso para uma pessoa que está sendo vítima, né, porque utilizaram o seu CPF. Então tem que tomar muito cuidado. Quando você faz algum comentário, a gente tem falado muito sobre a questão das notícias falsas, né, das fake news, com o que você compartilha e também com o que você comenta. Você pode fazer o comentário da sua opinião, só que você tem que responder por isso. Então tem que tomar muito cuidado. E também não pressupor a má fé da pessoa. Mas assim, não que seja uma defesa, uma ressalva, mas quando um cidadão comum, às vezes faz um comentário nas redes sociais, é errado. Agora, assim, o que nos preocupa, o que nos chama atenção é o prefeito do município, em sua rádio, dizer que esses servidores vão perder o emprego, que é uma questão grave, que vão investigar de forma severa. Então, isso nos traz muita preocupação, sem antes ter uma averiguação dos fatos e verificar realmente se teve algum que teve uma atitude equivocada, errada, e outros que foram vítimas e outros que não tinham culpa nenhuma. E essas que tiveram uma atitude equivocada também verificar se houve de fato uma fé ou não, porque enganos acontecem. E eu até me lembro, Roberto, quando saiu essa notícia do auxílio emergencial, pessoas aposentadas, para mim mesmo perguntaram, olha, eu sou aposentado, recebo um salário por mês, eu posso receber ou não posso receber? Se você pegar lá o inciso 3º do artigo 2º da lei, não pode. Mas a pessoa perguntou, né? E muitas pessoas, eu vou fazer o pedido, na hora de preencher o cadastro, vai aparecer se eu tenho direito ou não. Sim. É diferente da pessoa pegar e mentir, falsificar, eu não sou empregado, falsificar uma certidão de nascimento, dizer que tem mais de 18 anos, ou menos de 18 anos, falsificar uma certidão de nascimento para dizer que é mãe, por exemplo. Isso é má fé. Ou alguém que tem uma renda de um salário mínimo e é casado com alguém que ganha 6 mil reais por mês. E não conta vai que omitir. A pessoa... Isso, então, vai omitir. Sim. Isso é má fé. Agora, a pessoa simplesmente fazer um cadastro para ver se tem direito, não dá para presumir que é má fé. E pior ainda que eles nunca nem fizeram o cadastro, que o próprio sistema gerou automaticamente, porque essas pessoas faziam parte desse cadastro. Que, aliás, é uma parte significativa, né? Isso, a maior parte. Então, o próprio sistema lançou para ela. Qual que é a culpa? Não tem culpa, nem muito menos má fé. Então, assim, com relação a uma eventual punição por parte do empregador nosso, que é o caso da prefeitura, você entende que não cabe? Eu entendo que não cabe. A princípio não, a não ser realmente que a pessoa
usou da estrutura do município. Do município. Você cometeu, digamos, algum outro delito, crime dentro do exercício da função, no cargo horário de trabalho. Agora, se ela fez o pedido, mesmo que ela tenha feito o pedido na sua residência, através do seu celular, né, tenha feito o pedido, tenha recebido de forma indevida com relação aos critérios aqui que o governo federal estabelece. Neste caso, não cabe à prefeitura tomar nenhuma providência, nenhum procedimento, quer seja administrativo ou judicial, nessa situação. A providência entre a pessoa que pegou e a União, né, que pagou. A União. Então, nesse caso, alguém que tenha recebido, qual que é a nossa orientação que nós já estamos dando? Que a pessoa devolva o valor. Então, tem que ser devolvido o valor, porque, conforme os critérios aqui, quem é estagiário ou servidor público não tem direito a receber. Recebeu por um motivo ou outro, faz a devolução. Inclusive, a gente vai divulgar a questão, vamos colocar aqui o link, inclusive, onde a pessoa vai entrar para emitir um boleto. Ela vai acessar um site onde ela vai emitir um boleto e também depois manda o comprovante, né, tira a foto do comprovante e manda por e-mail para a CGU do Paraná, porque tem que fazer a devolução e comprovar que realmente fez a devolução. E se tem mais um valor lançado, não fazer o recebimento. Então, se você teve acesso à primeira parcela ou tem uma parcela liberada, você não sacou ainda, não saca nem a primeira, nem a segunda. Então, servidores municipais e estagiários não têm o direito ao valor, portanto, não acesso. Tá? Que o Jacques está colocando que vai ter a descrição ali no vídeo do acesso do link. Qual link acessar e qual e-mail que vai enviar. E também amanhã nós faremos uma matéria, amanhã dia 4, né? Nós faremos uma matéria publicando com maiores detalhes de como a pessoa fazia essa devolução, aonde acessar, e se tiver alguma dúvida, entre em contato aqui com o sindicato do servidor. Então a gente vai dar primeiro toda a orientação. E nesse caso, dentro dos servidores municipais, alguém que sacou o valor, que ele tenha, por parte da União, algum processo investigatório, vamos chamar assim, não sei qual que é o nesse caso também o sindicato dos servidores fará, né, todo o acompanhamento e a defesa desse servidor, mostrando que não houve má fé dele, ou foi o cadastro único que foi lançado de forma automática. Então, o sindicato também dará todo o amparo para esse servidor, né? E principalmente na questão administrativa, embora o ideal realmente é a pessoa tomar a iniciativa e dizer, olha, recebi equivocadamente até para assumir qualquer possibilidade. E para evitar qualquer tipo de problema com a União, no caso. No máximo que seria o problema na União seria um procedimento criminal, né? A não ser que a pessoa não pague o valor, por isso que é bom pagar o valor. O servidor recebeu e não quer devolver, não devolveu, aí ele poderá responder por isso. Isso. E então, na eventualidade ele pode até ser condenado pelo cometimento de um ilícito na área até penal. E também nós estamos em contato agora tanto com o Tribunal de Contas, com a CGU, com relação assim, de como fazer a devolução. Tem casos de servidores que receberam, ou estagiário que recebeu o valor, né, uma minoria recebeu esse valor e utilizou. Teve um lá, Roberto, minha renda está baixa, ou a estagiária, somente ela ela, com 2 filhos, gastou esse valor e não tem condições. Se eu for devolver, eu tenho que pegar o meu salário do mês e devolver. Como é que eu vou comprar alimento para meus filhos? Às vezes a pessoa usou aquele valor para pagar aquela conta que estava atrasada. Água e luz, o que me falou, água e luz que estava prestes a cortar porque a renda dele é baixa. Ou aquela estagiária que recebeu o valor e utilizou, era a chefe da família, então tem 2 filhos. Se ela falou, se eu pegar esse valor que eu recebi meu salário, minha bolsa de estágio, eu vou ficar sem condições de colocar alimento para minha família, para meus filhos. Então, vê se tem como parcelar esse valor, qual que é o prazo que essa pessoa... Porque, de repente, ela vai ter que emprestar de alguém, de um amigo, fazer um empréstimo para fazer a devolução. Porque a orientação faz a devolução. Então, todas essas orientações a gente está buscando com relação ao CGU. Então, o sindicato vai orientar, assim, dentro do que estabelece o programa, dentro das orientações dadas pelo Ministério da Cidadania, como proceder. Então, o sindicato vai dar toda a orientação, quer seja para os servidores, quanto para os estagiários que também estão envolvidos com o serviço público, não são servidores, não são legalmente amparados pelo sindicato, mas nós daremos todas as orientações para que vocês façam tudo conforme estabelece aqui a lei. Então, como será a devolução, né, nós já falamos, através do aplicativo, também tem um aplicativo que pode ser feito, a gente vai estar orientando. Então, o principal ponto, sim, para a gente tranquilizar, não digo os servidores, porque realmente, como eu falei, tem servidores que, uma servidora que eu atendi, ela falou, Roberto, eu passei quando descobri que o meu nome estava na listagem e eu não fiz o pedido, e muito menos recebi, passei o sábado inteiro chorando, porque meu nome estava lá, e as pessoas criticando, fazendo mau juízo de mim, eu não cometi nenhuma irregularidade. Então, isso não tem como apagar, ainda mais com os comentários
nós falamos do caso do vereador que publicou em seu perfil, ainda pediu para que se marcassem as pessoas. Marque aqui se você conhece alguém que recebeu indevidamente. Primeiro que nem sabia se a pessoa tinha recebido, muito menos indevidamente. Então, já julgou, né? Isso expõe muito as pessoas. O prefeito falando na rádio, como a gente falou no início, dizendo que vai perder emprego, que vai ter que responder um processo, que vai ser... Então, isso traz um peso muito grande para aquela pessoa que não cometeu nenhum erro, nenhuma atitude equivocada. Então, isso não tem como reparar. Mas o sindicato vai tomar todas as providências no sentido de orientar esses servidores e, no que for possível, no âmbito administrativo ou judicial, fazer a sua defesa. Então, já que está comentando para que as pessoas que estão acompanhando esse vídeo, né, que façam, né, os comentários, se tiver alguma dúvida, coloque e principalmente compartilhar, né, esse vídeo, porque assim como tiveram algumas pessoas que nem sabiam que estavam com o nome na listagem, que foram avisados por colegas, então essa orientação também deve chegar ao maior número de pessoas e principalmente para que os demais servidores e também a comunidade, Adriano, entendam de que quando você recebe uma informação, não fazer um pré-julgamento das pessoas. Aliás, essa questão do pré-julgamento, antes de compartilhar uma lista dessa ou marcar as pessoas, ter um pouco mais de cuidado, porque é a vida da pessoa. E se colocar no lugar da pessoa. Porque quem que quer ter seu nome exposto por aí? Né? Independente da situação, ninguém quer ter o seu nome exposto, principalmente aquela pessoa que não deve. Né? Então, a nossa orientação sempre, cuidado com compartilhar informações sem você ter o conhecimento e principalmente fazer um julgamento daquela pessoa que ali está sendo vítima, muitas vezes, infelizmente, acabou com o seu nome nessa listagem, que foi divulgada de forma indevida e equivocada. Não sabemos ainda quem o Tribunal de Contas falou que não partiu do Tribunal de Contas a listagem, ele só pediu providências ao município com relação aos 339. Mas fato é que quem compartilha notícia falsa, e isso é uma notícia falsa, porque a lista parte do pressuposto de que todo mundo agiu de forma irregular, pode responder por isso. Também responde. Então toma muito cuidado quando se pega, porque alguém compartilhou, você simplesmente... Roberto, lembrando aqui também, né, o sindicato agora tem um novo canal, o YouTube. Então pedir também para as pessoas, para quem está nos ouvindo, que se inscreva lá no canal do sindicato. Vamos deixar aqui, Jackson, o link do nome canal. O Sindserv PG, né? A partir de agora, geralmente nossos vídeos, as lives também, né, vão ser pelo Face e pelo YouTube também. Tem pessoas que preferem assistir no YouTube ao invés do Face, de repente é mais fácil, já acostumado com o YouTube, né? Então o sindicato estreou essa semana o canal no YouTube, então esse vídeo também estará disponível no canal. Para finalizar, Adriano, mais alguma orientação, mais algum destaque com relação a essa questão do auxílio emergencial? Não, destaque só como a gente já asseverou, né, dentro do nosso entendimento, a gente entende que não há motivo de preocupação para o servidor de perder o emprego, perder a estabilidade, simplesmente porque está com o nome numa determinada lista. Né? E também, qualquer dúvida, procure o sindicato, até porque, como o Roberto falou, o sindicato está vendo junto às autoridades como que faz até para devolver esse dinheiro. E à disposição também, nesse vídeo também podem mandar perguntas também. A equipe do sindicato repassa o que for da assessoria jurídica, o que for da diretoria, para informar melhor os servidores e também, como o Roberto falou, dentro do possível, os estagiários também. E nós estaremos publicando uma matéria sobre esse assunto para detalhar um pouquinho mais de como a pessoa fazer a devolução e outros detalhes, outras informações a respeito desse assunto do auxílio emergencial, que infelizmente tomou uma proporção, sim, que o nosso entendimento não era necessário, deveria sim, o Tribunal de Contas tem que cuidar da questão do dinheiro público, o recurso público tem que ser muito cuidado, principalmente nesses momentos de que tanto o recurso público, na iniciativa privada, o dinheiro está escasso, então tem que ser tomado todo cuidado. É responsabilidade do Tribunal de Contas. Mas a forma que foi encaminhado esse processo, no nosso entendimento, foi equivocado e acabou expondo essas pessoas, né, a uma situação de que elas não deviam, não mereciam e tiveram seus nomes aí expostos nas redes sociais, comentários de outras pessoas que não tinham conhecimento do fato, e inclusive um pré-julgamento ou uma fala, no nosso entendimento, infeliz do prefeito, falando que essas pessoas vão perder a estabilidade, vão perder o emprego, que no nosso entendimento não cabe nessa situação. Então, hoje, esse assunto do auxílio emergencial, então o sindicato está acompanhando, né, nós verificamos antes, fizemos justamente para não acontecer o que aconteceu com algumas pessoas, com o próprio prefeito, de fazer uma divulgação sem ter o conhecimento mais detalhado. Então o sindicato procurou primeiro apurar, verificar todas as situações para que a gente pudesse vir se manifestar e principalmente orientar tanto os servidores quanto os estagiários. Às vezes tem estagiário que é filho de servidor ou que tem uma
proximidade com o sindicato. Então, nosso objetivo é orientar da forma mais correta possível, dentro da lei, quais os procedimentos para que você não cometa nenhum equívoco, nenhum erro, mas também não seja julgado da forma como está, e pedir sempre às pessoas que tomem muito cuidado com relação aos comentários que sejam feitos nas redes sociais, porque seja na rede social ou seja fora dela, conforme o tipo de comentário que você fizer, você vai responder por isso, por calúnia, difamação, enfim. Então é um risco muito grande, então tomar todo o cuidado. Então nós encerramos esse vídeo aqui de hoje, deixando aí o sindicato à disposição dessas pessoas, para que qualquer dúvida que tenham, nós estaremos orientando e tomando todas as providências cabíveis. Então, pedimos mais uma vez que você, servidor público, você que acompanha a nossa página no Facebook e agora também no YouTube, que compartilhe esse vídeo para que a gente possa estar levando essa informação de forma clara e objetiva ao maior número de pessoas. E o sindicato sempre estará aí para defender o nosso servidor, porque nós entendemos que o servidor público é um trabalhador como todos os demais e merece seu respeito, porque nos dias de hoje está uma onda, né, Adriano, de querer condenar o servidor público, enfim, isso vem desde o governo federal, o governo estadual, e enfim, às vezes acaba chegando no servidor público. Então, o sindicato está aí, é um instrumento adequado para que esses servidores busquem a sua defesa, busquem orientação, e nós estaremos sempre aí ao lado do servidor para fazer a sua defesa e dar a sua orientação. Então, fica aqui a nossa saudação a todos os nossos servidores municipais.